Senta aqui, o nosso convidado chegou. No programa de hoje, o ex-ministro da Justiça que tem muita coisa pra falar. Alô? Alô? Queria falar com quem? Moro? Oi? Que viagem é essa, velho? Ó, jurista que já mandou muitos larápios para a cadeia. Ó, senador da República pelo Paraná e maridão da dona Rosângela. A primeira vez que eu votei foi na eleição lá em 1990. Votou em quem? Olha, qualquer um que eu tenha votado, eu errei o voto, viu? Com vocês, Sérgio Moro. E a presença também do nosso companheiro aqui da Jovem Pan, o Alan Gani, que está aqui com a gente hoje. Tá aqui, viu? Turma, hein? Você vai fazer a primeira pergunta, então, Moro. Obrigado, Moro, pela sua participação. Achei que vocês iam aposentar aquele vídeo do aniversário. Não, aquele aí é maravilhoso. Ele cantando parabéns pra ele mesmo. Claro, A gente claro. faz igual com o Emílio todo ano. Aquele é inesquecível. Boa tarde, senador. A gente viu a Lava Jato, excelente trabalho que o senhor fez à frente da Lava Jato, ser anulada. Inclusive a OEA recentemente lançou um relatório criticando toda essa anulação, né, de provas, de delações, de políticos aí voltando à cena do crime. E por outro lado, a gente vê a justiça condenando uma mulher, uma cabeleireira, a 14 anos de prisão, porque escreveu ali com um batom numa estátua. Como é que a gente chegou nessa situação, senador? Nessa discrepância tão grande? Bem, primeiro, boa tarde a todos, né? Um grande prazer estar aqui presente. Olha, eu até falo brincando, mas no fundo é trágico. Mas se a Débora, que é essa cabeleireira, tivesse roubado a Petrobras, ela estava livre hoje. Sim. E rica. E agora a gente vê, né? 2 anos que ela está em preventiva, está sendo julgada, não acabou o julgamento, o ministro Fux pediu vista do processo, então isso vai jogar para o julgamento presencial, físico, é bom, porque o caso não deve ser julgado no virtual. E o que eu tenho defendido é o seguinte, é a oportunidade para o Supremo dar um passo para trás e ajustar a pena desses manifestantes do dia 8. Porque quando teve aquela invasão, destruição lá de patrimônio público, ninguém aplaudiu, todo mundo achou aquilo errado, condenável. Agora, quando o Supremo começa a dar lá 17 anos de prisão, 14 anos aí para Débora, para Fátima de Tubarão, né, esse tratamento, ele perde a razão e ele acaba virando o vilão da história. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, isso que eu tenho falado, deveria fazer um recuo e jogar essa pena lá para baixo, que seja uma pena de prestação de serviço, com uma pena de prisão de curta duração. Ela, na verdade, tem que ser solta de imediato, porque já está há 2 anos. E tem como fazer isso, né? Eles estão sendo condenados lá ao crime de tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Os próprios ministros, quando julgaram dessa forma, teve 2 deles, que foi o Barroso e o André Mendonça, disseram que é um crime só. Ou é um ou é outro. Então não precisa ter essas 2 condenações. Do outro lado, tem um dispositivo lá no Código Penal, que é o 29, parágrafo 1º, que diz o seguinte, se a participação for de menor importância, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. Então tem instrumentos para fazer isso. Faria bem ao Supremo não só para essas pessoas, porque são pessoas simples, eu visitei na prisão, inclusive, são pessoas que se exaltaram, erraram, mais levadas ali para aquela lógica da turba de violenta emoção, acabaram se excedendo. Mas 14 anos é cruel, né? Eu acho uma crueldade e gera esse contraste que você bem falou, porque e os ladrões, né, do dinheiro público que estão sendo soltos aí por conta, para mim, a reviravolta política, não tem nada de jurídico nessas anulações, é absolutamente ali discutível e está impactando a imagem do Brasil lá fora, né? Porque o Brasil estava sendo elogiado na época do Lava Jato, estão fazendo a lição de casa, vamos investir no Brasil. Muita gente, Emílio, falava para mim, vou começar a investir no Brasil, porque antes, para investir lá, tinha que pagar propina, e agora a coisa estava mudando. Aí o que o empreendedor quer, a pessoa que vai investir, ela não quer ficar pagando suborno aí para político
para gestor público, agente público. E agora a gente está retrocedendo. Na Transparência Internacional, né, que é aquele órgão que acaba fazendo o ranking da Transparência Internacional, que mede os países mais corruptos e menos corruptos, 180 países, o Brasil está na pior posição da história. 107º, ao lado de países, e aqui sem preconceito, que não são exatamente considerados um paradigma de integridade, né? Alguns países africanos, alguns outros países da América do Sul aqui com uma imagem muito negativa. E eu digo para todos nós, não somos isso. O Brasil não quer ser isso. O Brasil não quer jogar uma cabeleireira que passou batom numa estátua, 14 anos preso. E o Brasil não quer ver gente como Sérgio Cabral fazendo gracinha como influencer quando roubou metade do estado do Rio de Janeiro. E todo mundo sabe disso. Ninguém foi inocentado nesses casos da Lava Jato. Então, mas isso aí não é de regime autoritário? Por exemplo, o cara ele dá essa pena para dar o exemplo. Exatamente. Ele exagera muito na pena pro cara falar, opa, se tá assim aqui eu vou ficar quietinho. Exato, não é mais para isso do que realmente ser uma pena, tá dentro da... Eu sempre pensei assim, cada pessoa é um fim em si mesmo, né? Então, tem gente que quer punir rigorosamente lá os manifestantes porque quer sinalizar para 26. Tem gente que quer punir porque teve a ditadura lá atrás, né? Que cometeu os seus crimes também e não foram punidos e aí querem descontar na Débora ou na Fátima de Tubarão. Cada pessoa tem que ser tratada pelo que ela fez e na proporção do que ela fez. Pode ter essa lógica do exemplo que você mencionou, mas eu acho que isso faz muito mal ao Supremo Tribunal Federal insistir nesse rigor excessivo para essas pessoas. E olha, Emílio, porque eu sempre fui um juiz rigoroso, né? Eu, 22 anos juiz, a gente era considerado mão pesada. Agora, não dá para tratar uma pessoa que pintou batom na estátua e quem vai acabar pagando por isso a longo prazo é o próprio Supremo Tribunal Federal. É um desgaste da imagem do tribunal esse tipo de tratamento. Você acha que ele voltou atrás agora pela opinião pública? A opinião pública não é possível você concordar com essa pena, né? Não é possível. Eu acho que o ministro Fux, que está nessa turma de julgamento, pediu vista, é uma sinalização de que é possível que haja uma divergência, que ele vai abrir uma divergência ali dentro do tribunal. Vamos ver, né? Não dá para prever o que vai acontecer, mas pelo menos vai ter também um julgamento, que é importante nesse caso, ser presencial, não virtual, né? Então os ministros que vão lá e digam, né, fisicamente, sendo filmados, que 14 anos para cabeleireira é uma pena adequada, né? Assumam esse ônus. Mas eu espero, e aqui, né, acho que todo brasileiro roga que o Supremo tenha aí... faça justiça. Sim. Né? Justiça e aqui um pouco de misericórdia também, mas principalmente justiça para rever essa pena. E o próprio ministro Alexandre, embora ele já tenha dado voto, ele pode voltar atrás. Sim. Enquanto não acabar o julgamento, ele pode voltar atrás. E se ele fizesse isso, liderasse essa mudança de diminuir a pena, acho que todo mundo aplaudiria. Né? Haveria um consenso de que o movimento é esse mesmo, vamos pacificar o país e não vamos usar essas pessoas como exemplo. Não vamos usar essas pessoas para fazer aqueles que defendem, né, o rigor excessivo, para pensar em 26 ou pensar lá na ditadura que já está lá atrás na história. Como que você vê como jurista, né, além de senador, a história do julgamento do Bolsonaro com o Zanin e Flávio Dino e o que você acha que vai acontecer com esse julgamento, na sua visão? Só antes de falar nesse julgamento especificamente, mas entrando já nesse mérito, eu acho também assim, os manifestantes do 8 de janeiro, isso não tem nada a ver com a questão relacionada ao Bolsonaro, né? Então não pode punir lá com 14 anos por conta do Bolsonaro. Esqueça Bolsonaro. Então, porque tem gente que fala, não pode beneficiar essas pessoas porque vai ajudar o Bolsonaro. Esqueça Bolsonaro, pense nessas pessoas, né, como elas mesmo, pessoas com direitos, com dignidades. O julgamento, a minha avaliação, também falei publicamente sobre isso. O melhor que o Supremo poderia fazer nesse caso, pega o caso e manda para a primeira instância. Primeiro, não tem um deputado federal só, que é o Alexandre Ramagem, entre os denunciados. Nenhum outro tem foro privilegiado, ou pelo menos exerce mais função que atrai esse foro. O Ramagem, ele foi denunciado, mas os atos que são imputados a ele são anteriores ao exercício do mandato. Então também isso não fixaria a competência do Supremo.
E esse julgamento ele ficou tão politizado, né, que todo mundo acha que já está definido o que vai acontecer. O Supremo pode pegar isso e mandar para a primeira instância. Até porque o Lula foi julgado em primeira instância. Né? O Lula passou por quantos juízes? Ele foi julgado por mim, depois pela minha colega que me substituiu em outro caso. Foi julgado no Tribunal de Apelação. São mais 3, Mais né? 3. Brasília. E depois no STJ, 5, né? Ministros mantiveram. Depois veio essa reviravolta, a meu ver, política de anulação das condenações. Mas eu acho que ele teve direito, né? Até o momento que ele foi condenado e tudo, teve ampla defesa, teve devido processo. Muita gente falava lá na época, Emílio, você tem que prender o Lula, tem que prender o Lula. Não, eu nunca decretei a preventiva dele. O que aconteceu quando foi confirmada a condenação dele pelo tribunal, o tribunal é que mandou, inclusive, prender, mas aí aplicando a jurisprudência da época, fez o certo o tribunal e a gente mandou cumprir. Né? Mas ele não pode reclamar de nada que não teve ampla defesa. Depois ele foi favorecido por essas reviravoltas, bem, segue adiante, vamos olhar para frente. Mas nesse caso do Bolsonaro, o melhor que o Supremo poderia fazer para ele mesmo, manda o caso para a primeira instância e se livra dessa batata quente, vai ser julgado, vai poder julgar ainda em recurso, porque de fato a manutenção do caso no Supremo é questionável, porque nenhum deles tem mandato. Agora eles mudaram a jurisprudência recentemente para dizer que continuam, mesmo após o mandato, mas parece também aquela mudança meio de ocasião, né? Perfeito. E aí tem os ministros lá que... O ministro Flávio Dino, quando ele era político, ele deu declarações lá pesadas, né, contra o Bolsonaro. E, evidentemente, isso impacta a imagem lá de uma possibilidade de um julgamento imparcial. Então, se livra disso, manda lá para a primeira instância. O próprio Zanin, que era advogado do... O próprio Zanin, todos eles ali têm questionamentos, porque esse julgamento não é só o Bolsonaro sendo julgado, também, de certa maneira, é o próprio tribunal. Mas os 34 vão... Os 34 que estão lá vão ser condenados. Isso é óbvio, né? Não é óbvio isso aí? É lógico. Isso que todo mundo pensa. Julgamento. Isso que todo mundo pensa e essa é a aparência na percepção generalizada. Por isso que o melhor para eles seria simplesmente, vamos se afastar desse caso, manda para a primeira instância, julga lá. Eles vão ter poder ainda recursal para decidir o caso, mas vai cair com o juiz, vai distribuir, ninguém sabe quem é o juiz. E vai ter um julgamento normal ali. São acusações graves que ali são feitas, mas tem direito a um julgamento justo. Perfeito. Né? Aí tem a discussão. Houve golpe, não houve golpe, houve tentativa, não houve tentativa, só foi plano, houve alguma coisa, desistiram, a tentativa de golpe tem punição? O crime é a tentativa de golpe mesmo, né? A grande discussão de mérito nesse caso, a meu ver, que o Supremo vai ter que resolver, é se chegou a haver tentativa ou não. Então, mas porque juntaram uma coisa a outra, né? Eles juntaram um monte de fato, que é aquelas ligações e não sei o quê, a minuta, aquela coisa toda, com esse 8 de janeiro. Eles juntaram um negócio no outro e falaram, isso aqui é uma coisa só. É isso que eu entendi. Sim, esse do 8 de janeiro, aí eu posso falar com mais tranquilidade, porque eu conheço bem o caso, porque a gente estava na CPMI lá, né? E não existe, e não surgiu também na denúncia, não foi apresentada, uma evidência de que tinha um maestro ali por trás do 8 de janeiro. Para mim, as pessoas se exaltaram. Se houve um artífice daquilo, alguém comandava tudo, a prova ainda não apareceu. Pode até ser que, de repente, surja. Mas por hora, não. Agora, até aí tem que avaliar o Supremo se aquilo que aconteceu em novembro, em dezembro, se aquilo já bastaria ou não para configurar uma tentativa de golpe. E essa é a grande questão jurídica desse caso. Mas o que seria melhor, então? Já que é uma situação também controversa, manda lá para a primeira instância para resolver. E o Supremo se livra disso e o país olha para frente. A gente está vendo aí dos problemas da economia, né? Vamos entrar numa recessão. O Lula fazendo essas coisas aí, emprestando dinheiro do trabalhador para ele mesmo, né? Tava ouvindo essa é boa, essa eu gostei. Eu gostei dessa. Então, achei boa essa ideia. Você sabe que tem uma frase bonita que fala o seguinte: a paz do Brasil é a corrupção. Ou a corrupção é a paz no Brasil. É isso, Sérgio Moro? Você acha que a corrupção traz essa paz maravilhosa ao país? Ninguém reclama, tá todo mundo bem. O Pix tá pingando. O problema é que quem pode reclamar às vezes não tem muita voz, né? Que são as pessoas lá que são prejudicadas do medicamento que falta na saúde,
a obra pública que nunca termina, né? Que outra maldição do Brasil é essa, a obra pública que se eterniza. Aí você vai ver o motivo, os aditivos, sempre um problema. Nunca acaba aquilo lá porque é uma fonte, muitas vezes, de recurso que acaba indo lá para a corrupção, fora a própria ineficiência. A gente tem que tentar retomar, o momento é difícil. Eu apresentei até semana retrasada um projetinho, até para tentar botar isso no debate, que foi daquele caso do deputado federal lá, o Janones, né, que confessou um crime também. Aquilo também é louco aquilo lá, né? Rachadinha, né? Que assim, você nomeia um servidor pro teu gabinete, você pega o salário dele, parte, né? Então, assim, você divide com a turma, né? Isso é crime. Ele confessou, fez um acordo de, como chama, não persecução penal, em que ele tem cumprido determinadas condições, mas continua no mandato. Não dá, né? Eu acho que tem uma quebra de confiança. O projeto que eu apresentei diz, pode até fazer esse acordo. Eu acho que não deveria poder nesses casos. Mas se for fazer, tem que renunciar ao mandato. Ou renunciar ao cargo se não for mandato. Porque é imoral, né? Sim. É imoral. Pelo menos imoral né? Você dá um salário e pede de volta. E ainda ele foi... Agora eu vi um vídeo que ele mandou dizendo que ele... Não. Ele tem um vídeo que ele confessa. Sim. E agora ele falou, não, eu não confessei. Isso é fake news. Que vocês tá bom. Isso isso não fala que é inteligente. Então, o senador, a impressão, né, com tudo que a gente está conversando aqui, a impressão que a lei funciona para um lado só. Essa é a impressão que passa e eu queria perguntar até da tua perspectiva de político. Você acha que a gente está lendo dessa forma porque parece que assim, os punidos são aqueles que pensam mais pelo viés da direita. Da gente fazer aquele sistema aqui, não, vamos mandar um recado ali para os manifestantes, embora a gente ache assim, que é vandalismo, mas é um absurdo o número de não sei quantos anos ali de prisão. Aí você tem a figura do Bolsonaro ali sendo no julgamento. Na sua opinião como parlamentar, a direita, ela está sendo perseguida? Bem, tem tido esses processos e, em sua maioria, acabam sendo contra políticos do espectro da direita, né? Do lado da direita. Tem também, né? Esse próprio caso do Janones. Acho que o melhor teria se não fazer esse acordo, ou fazer um acordo mais duro. Enfim, a gente não pode ter o sistema funcionando dessa forma e esse tipo de situação acho que acaba prejudicando a própria pacificação do país. E não pode ser baseada, né, como disse, em corrupção. O que a gente tem que caminhar para tentar normalizar as coisas e um passo importante o próprio Supremo poderia dar. Como disse aqui com esse julgamento da cabeleireira, da Débora, que poderia diminuir a pena para algo mais razoável. E vamos olhar para frente, né? São 2 anos ainda que teremos longos. 2026 está aí, o ano eleitoral, mas está na hora do Brasil começar a entrar nos eixos sem corrupção, né? Eu queria a opinião do senhor senador a respeito da segurança pública aqui, logo num contexto mais nacional, né? Porque a gente vê uma dificuldade muito grande em relação ao crime organizado. Qual é a perspectiva que o senhor tem? Qual uma perspectiva de possível melhora? Porque acho que é o interesse de todos os brasileiros isso. Olha, primeiro, obrigado, né, pelo convite, Emílio, para todos aqui, cumprimento. Você está aqui porque você é o primeiro na pesquisa do Paraná. Paraná. É verdade, você sabe que você está em primeiro na pesquisa e nós só estamos chamando o primeiro na pesquisa. É a liderança só. Vou fazer um pedido, não chamar quem está em segundo. Não vou chamar, não vou chamar. Se quiser chamar, tiver em último, isso, okay, só os fraquinhos. Segundo não. E segurança. O Gaquia falou que nós estamos, do jeito que está indo, a gente está caminhando a ser um narco-estado. Eu tenho uma certa legitimidade, fui ministro da Justiça e Segurança Pública, além disso fui juiz por 22 anos, e eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública ameaçado pelo PCC. Teve aquele plano que foi descoberto, foi desmantelada aquela célula do PCC, e a gente está vendo com esse assassinato, né? Acho que o Rui Fontes lá foi um herói, um valente. Ele ajudou a gente na época da transferência das lideranças do PCC de São Paulo para os presídios federais de segurança máxima. E como a gente mudou o regime de visitação, a gente dificultou muito a comunicação deles com o mundo exterior. Agora, o que esse episódio revela? Que o crime organizado não esquece os seus adversários ou quem combateu. Estão aí investigando, parece que realmente foi o PCC. A causa exata, vamos esperar as investigações, mas parece ter sido uma retaliação. Mas se o crime organizado não esquece, a gente também não pode esquecer
E um dos problemas que eu vi nesse caso foi que ele estava aposentado, sem escolta, sem proteção nenhuma. Eu tenho um projeto que eu apresentei logo depois do plano do PCC, que é o projeto de lei 1307/2023, com uma série de medidas contra o crime organizado. A gente aprovou rapidamente no Senado, foi para a Câmara, foi aprovado na CCJ da Câmara, falta a votação para o plenário. Uma das coisas que tem lá, eu cheguei a conversar na época até com o Gaquia sobre isso, que faz um excelente trabalho contra o PCC, corajoso também, da gente colocar lá que o policial, juiz ou promotor, mesmo aposentado, se ele estivesse numa situação de risco por conta do trabalho que ele fez contra o crime organizado, para ele ter o direito à proteção policial e escolta. Porque nós vamos ganhar essa guerra, né? O crime organizado, ele não consegue aí vencer o nosso Estado se nós estivermos preparados. Tem que ser mais forte, né? Tem que ser mais forte. Mas a gente não pode ganhar essa guerra se a gente expor a risco aqueles que estão lá, os agentes da lei, seja policial, juiz ou promotor, na linha de frente contra o crime, porque senão ninguém mais vai querer fazer isso. Eu vejo um paralelo com a situação da Itália na década de 80. Na época a máfia matava juiz, matava promotor, matava policial. Não, Era o caso do Giovanni Falcone e Paulo Borsellino, são dois heróis da magistratura, infelizmente foram assassinados. E a máfia naquela época era invencível. Os chefes nunca iam presos, nunca acontecia nada. Aqui a gente está vendo uma situação que, se a gente não tomar as rédeas, não for para cima, e tem que ir para cima com legislação mais dura, confisco do patrimônio desses criminosos e proteger os agentes da lei. Então a Câmara poderia dar uma resposta imediata, Emílio, Alba, para essa situação específica, aprovando, por exemplo, o PL 307. Eu andei essa semana conversando ali com alguns parlamentares, né, para a gente tentar colocar isso no plenário, que só falta isso. Mas foi aprovado no Senado, já foi aprovado no CCJ da Câmara, é só votar na senador, plenário. É a lei ou o entendimento da lei ou os dois? Não existe um coelho da cartola que você tira e resolve todos os problemas. A gente tem uma série de questões a serem resolvidas na lei e precisa também ter na prática, né? Porque só com muito trabalho e suor você consegue aí derrotar o crime organizado. Um dos problemas nossos, nós temos lá a lei que eu aprovei na época como ministro, dizendo o seguinte: se você está vinculado ao crime organizado, você não progride de regime de pena. Porque quem é condenado lá uns 30 anos, na prática, acaba ficando 2, 3, 4. 1/6 de pena e progride. Certo. A gente colocou na lei, Daniel, o seguinte: olha, a progressão de regime é para o cara voltar ao convívio social. Perfeito. Mas ele tem que fazer uma escolha básica: deixar o mundo do crime e querer se tornar um cidadão honesto. Se você tem elementos probatórios de que ele se mantém vinculado, por exemplo, ao PCC, ao Comando Vermelho, que cumpra os 30 anos na prisão. Exato. Por que você vai devolver esse cara à sociedade antes? Mas o que eu vejo na prática, muitos poucos juízes aplicam essa lei, mas está lá, previsto na lei. Então, mas você não acha que o PCC ele chegou num patamar tão alto que hoje em dia já é difícil, hoje já está estabelecido, hoje já é meio dominado? Porque a gente vê, porra. Sim, a gente vê, é um negócio muito grande. O business, né? É um negócio, O problema é por que chegou aqui. Porque essa cena que a gente viu é Pablo Escobar na Colômbia nos 80. Muito. Essa cena aí do caminhão. Do ônibus aí, do delegado e tal. Isso aí é cena de... Você não acha que... Porra, você viu lá aqui na Faria Lima, pô. São bilhões. Você não acha que já está num... Não existe nenhuma organização humana que seja invencível. Tá? Então, por exemplo, a Cosa Nostra da Sicília, lá na década de 80, ela era tida como invulnerável. Aí veio o trabalho lá do Giovanni Falcone, Paulo Borsellino, juízes, promotores, formaram forças-tarefas policiais. Esse é o modelo que funciona. Veja o exemplo que tivemos recentemente aqui da atuação conjunta de pessoal de São Paulo, pessoal do governo federal contra o PCC no mercado de combustíveis. E o que fizeram lá na Cosa Nostra, na Itália, na década de 80? Fizeram um maxi processo, mais de 400 pessoas lá denunciadas, mais de 300 e tantas pessoas condenadas e romperam aquela invencibilidade da máfia. E aí o pessoal começou a colaborar. Inclusive o mais famoso, né, mafioso colaborador foi preso aqui no Brasil, que é aquele Tommaso Busqueta. Sim. Né, foi para a Itália,
Tem livros do Falcone que são bem interessantes. O Falcone fala o seguinte, olha, antes da colaboração do Busqueta, nós não sabíamos nem o nome da máfia. A gente chamava de máfia, enquanto eles, referindo-se à organização, chamavam que era Cosa Nostra. Então não existe organização invencível. Veja o que nós fizemos lá em 2019. Diziam que era impossível tirar as lideranças do PCC de São Paulo e colocar em presídios federais, que eles iam dar um salve geral no país. A gente não aceitou isso. Fizemos uma operação, na época em cooperação com o governo de São Paulo, fizemos lá a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar de São Paulo, polícias do país inteiro, Polícia Penal, Forças Armadas, fizemos a transferência dos 25 principais líderes, eles entraram no presídio federal, nós mudamos o regime de visitação. Ó, não tem mais visita íntima, e do outro lado, conversa agora só no parlatório, com vidro separando, falando por telefone e um policial monitorando. Então aquela oba-oba que eles tinham de se comunicar com o mundo exterior acabou. Claro que eles ainda conseguem de maneira subreptícia, mas não com aquela facilidade que eles tinham antes. Então tem como você enfrentar. Nós aprovamos lá em 2019 também, quando eu era ministro, uma lei lá que chama Lei do Confisco Alargado, que você pode confiscar todo o patrimônio de alguém vinculado ao crime organizado. Ele é que tem que provar que o patrimônio dele vem de origem lícita. Então você identifica o patrimônio. Olha, esse cara é um traficante de drogas, vive do tráfico de drogas, é um membro do crime organizado, todo o patrimônio dele presumivelmente é proveniente do crime. E ele tem que demonstrar o contrário em relação a parcelas do patrimônio. Os juízes também não estão aplicando. Então falta um pouquinho também, uma administração, tem muitos juízes, que é muito responsável, firme, assim como tem promotor, o GAQUIA, mas precisa ter um esforço mais concentrado. E precisa da polícia também, esse modelo de força-tarefa, pessoal trabalhando junto. Esse do mercado de combustíveis, eu vi lá, tinha o GAECO, tinha a Receita Estadual, tinha a Receita Federal. A gente tem que deixar as vaidades institucionais de lado e se unir em esforços contra o crime organizado. Eu não vejo isso acontecendo hoje do atual governo federal. Infelizmente, ele com exceções, com algumas exceções em operações, ele normalmente tem sido mais frouxo. Embora tenha gente boa lá, como o ex-procurador-geral de São Paulo, aqui, o Bário Sarrubo, alguém que conhece do tema, alguém que está trabalhando, mas acaba sendo muito uma ilha dentro de um universo mais leniente com o crime, que é o caso do governo Lula. Ô Moro, você acha que vai voltar à normalidade? Depois. Ou nunca mais nós vamos ter a normalidade? Nós temos que trabalhar, para isso. Eu vejo o país nos últimos 10, 15 anos, nenhum roteirista de cinema conseguia fazer a história do país desses últimos 15 anos. Exato. Ele ia falar, esse é um filme ruim, não vou acreditar no que está acontecendo. A gente vai ter que trabalhar, Emílio, mas eu acredito aí na força do nosso país. Ano que vem nós temos um ano eleitoral, temos uma oportunidade de virar essa página. Esse governo, federal, ele é ruim não só por conta desse contexto de abuso que a gente vê, com esse descontrole da segurança pública, mas em vários outros aspectos. Eu estava ouvindo aqui o Sam falando sobre a questão da economia, Sim. A gente não sabe quando que o carro vai bater. Mas que o carro está indo na direção do muro, está indo na direção do muro. Taxa de juros taxa de juros lá em cima. Economia o brejo. Ruim. O país brigando com os Estados Unidos. Para brigar com os Estados Unidos, Qual que é o sentido disso? Aplaudindo lá o Vladimir Putin. São coisas assim tão absurdas. Então a gente tem que mudar o rumo desse país. Acredito no país, mas vai dar trabalho. Eu vejo também essa história aí vi agora recentemente notícia, o pessoal, o Ministério Público, sem noção, falando contra aqui a Jovem Pan, de fechar numa manifestação. Cadê as liberdades fundamentais do nosso país? Senador, te ouvir falar de segurança é maravilhoso. Voltando para esse caso, que aí o senhor vai entender do Dr. Rui, coincidência ou não, acontece um recado como esse, que eu entendo como recado, depois que a polícia avançou e muito nos pontos ali de lavagem de dinheiro do crime organizado, como nunca havia avançado. Esse tipo de recado, e quando o senhor diz que é preciso dar um respaldo, deixar os juízes e os policiais trabalharem, e a gente vai precisar muito daqui para frente. Como vocês podem garantir esse respaldo e o que deve ser feito para que o policial e para que o juiz possa trabalhar e prender quem tem que prender?
Bem, uma das medidas, como eu disse, esse PL do 1307 que eu falei, da minha autoria, que está para votar na Câmara, é só botar no plenário e votar, é importante. Porque quando o policial, o promotor ou o juiz se aposenta, né, ele pode pensar assim, não oferece mais um risco para o crime organizado vai esquecer ele. Não é isso. Ao contrário, ele fica mais vulnerável. Porque enquanto você é um policial da ativa, você está lá andando com seus colegas policiais, você tem a sua arma, você tem a sua proteção, né? O grupo, de certa maneira, se protege mas na caneta entre eles. Não tem esse respaldo, né? Sim, mas aí quando você se aposenta, você fica sozinho. Então uma das medidas é essa, deixar claro isso. Para quem está em situação de risco, em decorrência do trabalho, por ter enfrentado o crime organizado, essa escolta tem que ir até quando for necessário. Inativa. Na inativa também. Não, quando ele está na ativa. E a caneta, ele tem na esse ativa, respaldo? se for necessário, também tem que ter essa proteção. Tem que ter a previsão profissional. Mas na ativa, às vezes é um pouquinho, pro policial, como ele está no meio policial, é um pouco menos perigoso, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, se tiver uma situação especial, tem que garantir essa proteção mesmo nessas circunstâncias para ele poder fazer o trabalho dele. A gente tem que valorizar os policiais, tem que valorizar os promotores aí, como o Lincoln Gakia, que se coloca na linha de frente do crime organizado. Juízes, né, que muitas vezes colocam também a sua cara a tapa para proferir decisões difíceis contra o crime organizado. Tem que ter a proteção. É caro? É caro. Mas é mais caro você não ter ninguém disposto a enfrentar o crime organizado. E a gente tem que reagir na mesma proporção da força, sem bang-bang. Eu vou te dar um exemplo aqui que aconteceu lá quando eu era ministro da Justiça e Segurança Pública. O chefe do PCC estava lá no Presídio Federal em Brasília, o Marcola, surgiu uma suspeita de fuga, né, que teria uma tentativa cinematográfica de fuga, com metralhadora .50. O que a gente fez? Procuramos lá o presidente, Bolsonaro na época. Presidente, precisamos de uma GLO, Garantia de Lei e Ordem, Operação do Exército, nas redondezas do presídio. No dia seguinte tinha um tanque. Tanque não, né? O general Mourão vai me corrigir. Fala, não existe tanque, é carro de combate. Mas então é o carro de combate com aquele canhão na frente. Viu, Morgado? Você não é na frente do presídio. Carro de combate. Para coibir qualquer espécie de tentativa. E aí abriu uma licitação para blindar as torres do presídio para que aquele tipo de tentativa de fuga, nunca mais de resgate, não tivesse mais viabilidade. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que se organizar para enfrentar o crime organizado. Porque senão, realmente, a gente perde essa batalha. Questão da lavagem de dinheiro. A gente viu agora, por essa operação, eu vi pela imprensa, que tem uma vulnerabilidade nas fintechs. Tem que apertar o cerco nas regras de prevenção à lavagem de dinheiro nas fintechs, para que não seja utilizado esse canal para lavagem de dinheiro. E tem que começar a confiscar o patrimônio dessas organizações usando a lei que a gente aprovou lá em 2019. Mas isso precisa de vontade política também, né? Você não viu? O Lewandowski falou que a culpa é do Bolsonaro. Ele falou que isso aí é do Bolsonaro, porque ele liberou a arma. O Bolsonaro liberou as armas, as CACs e tal, e não sei o quê. Aí entrou bastante arma. E tem muita gente que pensa assim. Fala, não, tá tendo muito crime, o crime organizado tá tomando conta porque liberou a arma. Você acha que é isso? O crime organizado é uma empresa. Pessoas se organizaram num formato empresarial para cometer crime juntos, né? E fazem tráfico de drogas e se infiltram na esfera econômica, utilizam a força do vínculo associativo deles para obter negócios e vantagens em licitações e vão se infiltrando. Agora, é invencível? Não, a máfia lá em Nova York, na década de 80, que dizem que dominava a indústria de cimento, em Manhattan. Você imagina o que é a indústria de cimento em Manhattan? Controlava o porto. Caramba. A máfia foi desmantelada, a máfia italiana foi desmantelada na década de 80, com a prisão dos chefes, como Paulo Castellano, como John Gotti, porque criaram forças-tarefas e era aquela lei, né? Aquela lei Rico, né? Que era a lei Rico que ia... Exatamente. Então dá para fazer. O governo fica com essa historinha porque ele não tem uma resposta para o crime organizado. Ele apresentou uma PEC da segurança pública que, na verdade, é uma cortina de fumaça. Porque tudo que tem na PEC já pode fazer. O que falta ao governo é começar a fazer. Mas precisa estar disposto também a endurecer a legislação. Veja que quando nós aprovamos lá no Congresso o fim da saidinha dos presos,
nos feriados, que era uma vergonha aquilo lá. Hoje teve saidinha. Semana acho que mais de 20, vai ter, né? tem induto. É que a lei, aí tem uma questão constitucional, a lei não pode retroagir, aí tá certo, não tem como você aplicar de volta. Aí você pode falar, não, vamos abrir uma exceção. Não, ela se você pode abrir uma exceção, começa a ficar complicado. Pode em alguns casos. Alguns casos ela pode. Dá um migué. Mas aí o que acontece? O governo não tem uma resposta, não tem medida. Veja que estão aí a quase final do governo discutindo uma lei antimáfia, que a gente ouve dentro do governo que está algo que seria interessante apresentar, mas não veio. Já são 3 anos, quase final do 3º ano do governo, e internamente tem divergência. Porque parte do governo acredita, Emílio, que o problema do crime é a sociedade, que o criminoso é uma vítima da sociedade, que ele é um coitadinho e que nós vamos resolver o problema criminal através de política social. É mentira. Política social é importante por si, ter boa educação, ter boa saúde, você eliminar a pobreza. Agora, o crime organizado é o crime empresa. E a grande maioria dos crimes no Brasil, assassinatos nas periferias, roubos de veículos, furto de celular, não existe mais... Nós não estamos mais na época do cachorro amarrado com linguiça. Nós estamos na época do crime organizado. Se a gente não enfrentar e entender que esse fenômeno é perigoso para o país, para a democracia e para as pessoas, nós vamos perder essa batalha. Então tem que começar a colocar a mão na massa e parar de frescura. Né? Infelizmente, como eu disse, tem gente boa no governo? Tem. Mas a cabeça do governo é problemática. Não vê o crime como algo a ser enfrentado com o rigor necessário de lei e de organização. Mas a opinião pública, a população, já caiu a ficha da população. Tanto é que ela coloca, você, por exemplo, era um cara da Lava Jato. Sim. Fizeram boneco seu, colocaram você lá. Quantos deputados a gente tem? Que isso é coronel, delegado, não sei o quê. A população faz isso. Mas chega lá, muda tudo. Por que muda tudo lá em Brasília? O que tem em Brasília? Eu nunca mudei, tá? Eu continuo defendendo as pautas que eu sempre defendi. Claro que a forma de atuação no senador é diferente do juiz, é diferente ali do ministro, né? Mas eu estou defendendo o que eu sempre defendi. Esses tempos, Emílio, vou dizer uma coisa que a gente conseguiu salvar lá o cerne da lei da ficha limpa. Tinha um projeto que alterava a lei da ficha limpa para reduzir os prazos de inelegibilidade. Como é que é hoje? O indivíduo é condenado criminalmente, ele tem que cumprir a pena e ele fica 8 anos inelegível. Isso. Aí o que veio lá de um projeto no Senado, né, que tinha sido aprovado na Câmara, dizia que os 8 anos contariam da condenação. Se o condenado, se a pessoa for condenado, o criminoso for condenado a 10 anos, não serve para nada. Porque no dia seguinte que coloca o pé depois de cumprir 10 anos, já pode se eleger. E aí você tem risco de ter Fernandinho Beiramar, Marcola, esses outros que foram condenados por corrupção, José Dirceu, Eduardo Cunha, tudo concorrendo a cargo público. O que a gente fez? A gente apresentou e conseguiu negociar, no bom sentido, uma emenda para alterar o texto, para preservar em relação a crimes graves. E Pelo aí, menos. Todos os crimes contra a administração pública, corrupção e peculato, a gente manteve para tráfico de drogas, a gente manteve para organização criminosa, para crimes hediondos, para esses o regime atual. Contamos lá com o apoio, né, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que concordou com essa alteração, né, com essa modificação lá do texto da Câmara para preservar a essência da lei da ficha limpa. O problema é que a imprensa não divulga muito isso. É da Dani Cunha o projeto, né? A imprensa lá. Eu vou pôr na Globo lá para etc. Alexa, Globo não News. Divulgaram muito isso. Alexa, mas foi Globo uma vitória da sociedade. Foi muito bom. Foi uma vitória. Ele coloca na Globo Estão News. chateados. Vamos ver agora. Olha lá, Sadi. Ganhamos da Sadi hoje. Olha lá, PEC da blindagem. Sérgio Moro. PEC da blindagem. Senadores veem quebra de palavra de Mota ao pautar urgência da anistia. De Sérgio Moro. Eu Otávio voto a favor da anistia. Voto a favor da anistia. Aproveitar que Você Colocaram vota a favor, o Paulinho da Força. Como que você enxerga isso aí? O Moro, olha lá o Boni. O Boni, quando a gente ganha, ele ri, porque a Globo não deu moral. Ele lembra. Ele lembra da injustiça. Ele lembra da injustiça que a Globo não convidou na festa de 60 anos. Não convidou. O Moro foi na não. Globo, na festa. Ô Moro, pô, nem falamos de futuro, hein? Nem falou que ele quer pra Nem falamos do... O Moro está em primeiro na pesquisa do Paraná. Governador. Governador.
Espero que você volte aqui pra gente falar mais de... Sabe que eu tenho uma receita de sucesso pro governo do Paraná. Se eu realmente assumir, né, for brindado, for honrado com essa posição pelos meus conterrâneos paranaenses. É só fazer tudo ao contrário que o Lula faz. Você tem a receita de um bom governo lá no Paraná. É uma boa ideia. Essa é a estratégia. É uma estratégia boa. Né, se chegar lá mesmo, a gente vai deixar o Paraná o estado mais seguro do país. Vamos enfrentar de cara o crime organizado, né, com inteligência, com integração. Vamos para cima mesmo, que a gente não quer essa bagunça que a gente vê no país, ali no nosso estado, né? E vamos retomar lá a agenda anticorrupção no estado. Se você não consegue mudar o país por Brasília, vamos começar por baixo, vamos começar a dar passos ali menores, mas a gente quer fazer uma coisa diferente. E o receituário é esse, né? Faz exatamente o contrário que o Lula faz, que tem certeza que vai dar certo. Bom, Sérgio Moro conversou com o Instagram dele, YouTube, @SF_Moro. Pô, espero que você volte aqui, que o papo sempre é muito bom, sempre é muito bacana com você, Moro. Obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer estar aqui com obrigado. Sérgio Moro.